Quem achou diz amém. Quem não achou diz eu não achei. Então vamos lá. Parece que todos aqui são PhD, viu? Estou esperando. Já? Vamos ver que é. Vou guardar isso aí também. Solidariedade. Vou guardar isso aí, eu estou precisando. Amém? Vou guardar isso também. Amém. Eu também essa passagem. Quem não cuida dos seus e, principalmente, dos de sua casa, renegou a fé, e é pior que um infiel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem não cuida dos seus e, principalmente, dos de sua casa, renegou a fé, e é pior que um infiel. Gente, é fato de que estamos numa caminhada. Se eu perguntar aqui, quem aqui não tem dificuldade dentro de casa? Se eu perguntar quem tem, eu acredito que todos vão levantar a mão. Né? Quem tem dificuldade em relacionamento com os pais? Levanta a mão. Eu não estou mais com os outros. Eu estou na glória, eu também. Eu estou na glória, eu não tenho mais. Por quê? Porque, gente, é fato de que, infelizmente, é o local mais difícil da gente conseguir caminhar de maneira cristã. Isso é fato. Por quê? Porque a família, ela é a instituição mais bombardeada por Satanás. Muitas vezes, Satanás vai lá para o encontro da unidade, vai lá não sei aonde, vai no encontro tal, no encontro... Aí chega lá e vê Cleodé, Rosângela, Geise e Jorge. Eita, que família abençoada, né? Família linda, todos os quatro servem a Deus, mas vocês não sabem o quanto é difícil para nós, gente. Não é fácil. Não é fácil porque aquele que realmente e principalmente tem a sua família toda inserida no serviço do Senhor, é essa que mais Satanás vai tentar confundir. E presta bem atenção, não é fácil para nós porque a provação na nossa vida, ela é 24 horas por dia. Além de nós estarmos à frente de uma comunidade, e aí somos aqueles que precisamos dar mais testemunho ainda. E quando você precisa dar mais testemunho, é onde se torna mais evidente os seus erros. Isso é claro. Mas também, por outro lado, nós trabalhamos juntos. Então a nossa vida é de manhã leva uma na escola, de tarde leva outra na escola, enquanto uma está com a gente de manhã no trabalho, a outra está de tarde com a gente no trabalho, a gente passa o dia inteiro junto, sai para a missão junto, viaja junto para a missão, mas é difícil. É difícil porque muitas vezes uma palavra só, Satanás ele tenta confundir aquilo que muitas vezes sai de minha boca para aquilo que entra nos ouvidos da minha esposa. E aí, por isso que eu digo, eu sei que todo mundo tem problema dentro de casa, porque é difícil. Mas a palavra diz o seguinte: nós precisamos, principalmente, cuidar daqueles que são nossos, os de sua casa. Aquele que não cuida, principalmente dos seus, dos de sua casa, e negou a fé, e é pior do que um infiel. Esse cuidado, muitas vezes talvez possa acontecer de estar num momento de contradição, num momento em que talvez eu não esteja conseguindo realmente conviver, compreender o meu pai, a minha mãe, o meu filho ou minha filha, mas é nesse momento que eu preciso cuidar, porque o cuidado, ele vai agir de diversas maneiras. O simples fato de eu estar em oração por aquela pessoa, pelo meu familiar, é um cuidado muito grande aos olhos de Deus. Muitas vezes nós nos irritamos, mas nós deixamos com que, infelizmente, a ação do imundo, ele prevaleça. Efésios capítulo 4, versículos, deixa eu ver até o versículo.
Podeis pecar. 24. 4, versículo 26. Podeis irar-vos. Ave Maria diz pecar. Podeis irar-vos. Contanto que não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Vai ter momentos em que nós vamos discutir, em que nós vamos contradizer, vamos divergir opiniões. Mas o que não pode acontecer é que nós, deixemos com que o cair da noite, com que o raiar do outro dia, leve dentro do nosso coração o rancor, a mágoa, daquele mal ocorrido. O que é que nós fazemos para vencer? Antônia, Jorge, Thierry, muitas vezes a gente teve aquele dia bem difícil, e quando chegamos no final da noite, eu digo assim: vem cá, todo mundo, chega para cá, vamos se juntar aqui. E aí vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus, e aí naquele momento de orar a Deus, a gente pede perdão um para o outro, a gente chora junto. Porque muitas vezes naquele momento, principalmente, você imagina, eu tenho dito, para mim, tem sido muito difícil, e eu até cheguei a dizer que eu tenho que abandonar uma das 3, porque para mim, eu sou chefe de família, coordenador da comunidade e patrão de trabalho. Isso tem que ser muito bem dividido, porque em casa eu preciso fazer a vez de um pai de família. Mas no trabalho eu preciso fazer a vez de um patrão, daquele que cobra. Entende? Daquele que, aquela pessoa que está fazendo, no meu caso não é um funcionário, mas é minha esposa, é minha filha, está fazendo qualquer que seja a coisa lá, né? Está me ajudando em um serviço, e aí aquele serviço está errado, eu tenho que pensar no cliente. Não é? Então eu tenho que cobrar dela o erro por ela cometido. Então lá eu tenho que ser patrão. Na comunidade eu tenho que ser coordenador, fundador da comunidade, que aquele que não. Patrão de família, né? Separado. Tem que saber separar. Mas mesmo nesse separar, muitas vezes o mundo vai tentar nos confundir. Vai tentar nos confundir. E aí vem as discussões. Isso é fato. Isso é fato. Porém, aí é onde vem buscar, sob a ação do Espírito Santo de Deus, aquilo que vai fazer com que o meu coração não se enche das obras externas das terras. Repita, por favor. Aí é onde eu tenho que buscar a força do Espírito para que esse mal ocorrido não possa fazer com que o meu coração se encha das obras externas das terras, das obras invisíveis. Gálatas 5:19, que vai falar sobre os frutos da carne. Muitas vezes quando a gente pensa no pecado da carne, a gente pensa no sexo desregrado, a gente pensa no adultério, a gente pensa, não, as obras da carne são a ira, a inveja, a maledicência, a falta de perdão. São bem conhecidas, Gálatas 5:19. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão. Isso é o que a gente já sabe: idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, mas nem ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas. A gente não pode deixar com que essa ira, essa falta de perdão, tome conta do nosso coração. Gente, o Beato João Paulo II, ele deixou para nós escritos para que nós pudéssemos refletir em cima dessa mensagem. O futuro da humanidade passa pela família. Se você puder, anota isso. O futuro da humanidade passa pela família, Beato João Paulo II. Por quê? Porque vai ser a instituição, como eu disse anteriormente, mais bombardeada por Satanás. Está cada vez mais escassa. Cada vez mais escassa. O quanto está se degradando as famílias, o quanto a cada dia, infelizmente, é difícil a convivência do filho com a mãe, da filha com a mãe, do filho com o pai, do marido com a mulher. Porque, infelizmente, sabe o que acontece, gente? Muitas vezes, presta bem atenção, muitas vezes nós já estamos armados. E nós precisamos nos desarmar. Porque quando a mãe diz uma coisa, eu já estou, na minha condição de filho, eu já estou armado para responder. Quando na verdade deixa
deixa eu te dizer, está certo que a própria palavra também, de Efésios no capítulo 5, quando vai falar sobre as regras para a família, vai dizer também, pais não sejam ásperos também com os seus filhos, não irritem os vossos filhos, mas é o fato de que hoje, gente, hoje, na realidade de hoje, infelizmente, mesmo estando dentro da igreja, o adolescente, o jovem, ele é muito atrevido, me permita dizer. Muito atrevido, muito ousado, sabe? Ele não quer escutar muitas vezes. E olha, o quarto mandamento, o decálogo, Êxodo capítulo 20, quando vai falar dos 10 mandamentos, qual é o quarto mandamento da lei de Deus? Para quê? Não é só honrar pai e mãe, para que seja longo os seus dias sobre a terra. É o mandamento que vem seguido de uma promessa. Por que a cada dia a nossa juventude tem que se dilacerar? Por que a cada dia nós estamos vendo a juventude morrer mais precocemente? Porque há muito nós não escutamos o nosso pai e a nossa mãe dizer, olha, isso não é bom. Nós queremos viver, infelizmente, principalmente hoje na juventude, nos adolescentes de hoje, querem viver de maneira com aquilo que lhe dá na telha. Sabe? Não querem ouvir. E aí o mais intrigante é quando a mãe diz, Maiara, faz isso. Qual foi a mãe que nunca disse, menino, pelo amor de Deus, para de correr que tu vai cair. E quem não já levou uma queda de o pior é quando você volta que a mãe olha e diz, eu não te avisei. Não é? Minha esposa até hoje ela tem um dedo aleijado. Ela estava colocando o dedo assim na brecha da porta e a mãe dizendo, Rosângela, tira o dedo aí, você vai se machucar. Rosângela, acaba que ela se machucou, até hoje o dedo é aleijado. Mas o pior é, eu não lhe avisei. Mas porque nós não escutamos. Porque nós não obedecemos. E gente, o filho, ele quando obedece, ele quando aprende, gente, honrar pai e mãe, honrar, é uma palavra muito forte. Onde dentro da Sagrada Escritura era algo destinado não somente a Deus. Honrar é muito forte quando Deus diz, filhos, honrar pai e mãe. Ele está equiparando o pai e a mãe à própria divindade. Sabe? A própria estrutura divina que é o casamento. Gênesis no capítulo 2. Vai mostrar a formação do homem. Versículo 24 vai dizer o quê? Por isso o homem deixará o pai de sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Porque Deus sonhou com isso. Se não fosse a família, de onde saiu o sacerdote? De chocadeira? Não é? Precisa ter uma família centrada para que aquele filho ele possa vir a ser também alguém centrado na vida. Mas aí deixa eu dizer, em Itaporanga lá, nós estávamos juntos no último final de semana, e aí eu pegava sobre workshop. Hoje em dia na escola é tudo americanizado, né? Antigamente era oficina mesmo, hoje é workshop, antigamente a gente já está cansado, exaustado, hoje é estresse, né? Antigamente o cara dizia, mas rapaz, olha, o filho de fulano só vive andando comigo. Né? Tirando uma rampagode, lá em nós, tirando uma rampagode. Aí hoje em dia é ruim, né? Ruim pra mim era só que eu fazer café. É ruim que eu fui receber, mas eu resolvi organizar, né? Aí eu fui dar um workshop sobre drogas. Isso é workshop. É oficina. Tá vendo? Eu acredito, agora o negócio hoje não dá jeito. Aí eu dizia uma coisa, eu perguntava, tinha algo no coração naquele momento, e eu motivava aquele pessoal lá a me responder qual era a pior droga. E aí, como o Marcos Tagueiro não vai poder responder, então, na visão de vocês, qual é a pior droga hoje que está devastando a família? Diga aí, chuta aí. Quando pega a pergunta, todo mundo recebeu, né? Vai errar, né? Qual? Crack? Não, crack é a pior droga, não tem já pegou um pouquinho hoje. Tem que passar um pouquinho de biquinho assim, ó, a seleção eu saí, a seleção já estava ganhando 3-0 já, viu gente? Já? Então, crack qual é
Dão duas. Hã? Eu já ia vender, mas também não é. Hã? Como é? Conjunto de vida? Estilo de vida? Ainda não é. Hã? Não. Pisou, tá fora. Você não vai ver o mundo, né? Desonrar o pai e mãe. Não, ainda não foi isso. Falta de amor. Indiferença a Deus. Dole uma, quem dá mais? É muita pressão. Vou dar uma pista. A pior droga está na 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não pode abrir a Bíblia. Repete. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Sim, Maria. Vai, muda de lugar. Não. Tem Corinthians aqui, vai ser tocado. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: não vos deixeis seduzir, com efeito, as más companhias corrompem os bons costumes. A pior droga hoje são as más companhias. É com quem eu me acompanho. É com quem eu me acompanho. Joãozinho até se empolgou. Sabe o porquê, gente? O porquê primeiro. Eu dizia lá no workshop, a droga, ninguém vai, nem o jovem, ele vai em uma bomba de fumo, comprar uma pedra de crack, para provar, por curiosidade, para saber se é bom. Não vai. A droga, ela chega quando num grupinho de amigos, lá na cervejinha de final de semana, um já provou o lança-perfume, chega lá, olha, irmão, cheira aqui para ver como é bom. O outro já provou o loló, irmão, o loló aqui cheira. A droga, ela vem de graça. Aquele que usou a maconha aqui, meu irmão, aquele que usou o crack, ela vem de graça. Então, são as más companhias. E, infelizmente, isso também se traduz quando nós trazemos para a nossa convivência familiar. Porque muitas vezes a nossa família, ela tentou nos instituir. A minha avó, ela tem uma palavra muito bonita, né? Que ela, bem novinha, né? Que ela é bem novinha. Inocente e rapadura. Minha avó, ela dizia assim: ô Cleodé, não ande com o filho de fulano não, que ela é mafazeiro. É verdade. Mafazeiro. Não ande com o filho de fulano, que ela é malfazeiro. Por quê? Porque vai corromper os bons costumes. Aquilo que o meu pai, que a minha mãe está ensinando, está dizendo não. E olha, quando o pai diz não, presta atenção, jovem, presta atenção, adolescente. Quando o teu pai diz não, o não do teu pai é a maior prova de amor que ele tem por você. Porque o pai e a mãe só diz não quando ele sabe que realmente você vai padecer, que você vai sofrer naquela tua escolha. Então, o trabalho de mim, né, Cláudio? Diga que tem no seu direito que é. Pois é, eu já vi que está errado, né? Significa quem tu admira, eu só tenho que dizer quem é. Porque hoje, na verdade, aquele que quer ter conceito de tornar bandido é quando ele admira um bandido. Não é quem é aquele que não está assim, nesse convívio, né, cristão, de grupo de oração, e eu tenho certeza, como chega um pregador aqui, e você olha e diz assim: rapaz, eu queria pegar com esse cara. Quem não quer pegar como o Cléber? Queria pegar com esse cara. Por quê? Me diga quem tu admira, que eu te direi quem é. Quem é? E é isso que vai, sabe, muitas vezes contar para a nossa vida. Só que aí a palavra nos chama a cuidar dos nossos. Muitas vezes a gente passa por esse processo de conversão. E aí é um grande erro que nós também, né, trazemos conosco. Nós passamos pelo processo de conversão. E aí é porque eu fui no grupo de oração e eu escutei pela vez dizer que não era mais para assistir novela. Aí a gente chega em casa, a mulher chega em casa e diz: olha, marido, a partir de hoje eu não quero mais novela em casa. Não, não. Aí a gente diz lá: eu escutei pela vez dizer que não é mais para assistir malhação. E chega em casa e olha para a irmã: a partir de hoje eu não assisto mais malhação, não, só tem porcaria. Não é assim. Porque a palavra também diz que nós precisamos cuidar dos nossos. Eu tenho que começar a mostrar com a minha vida, a testemunhar, a mostrar porque que para mim não vale mais a pena.
Uma vez eu estava pregando e a senhora veio justamente questionar isso. Mas não posso dizer para o meu marido que ele faz assim uma coisa. E eu não preguei isso. Eu preguei que você que está aqui, é você que precisa. Porque o processo que começou na minha vida, ele começou quando eu comecei a ver o amor de Rosângela. Uma mulher que estava dando amor ao cara que infelizmente estava mais maltratando, acabando com a vida dela, deixando uma mulher depressiva, deixando uma mulher em meio a todos aqueles mal, hein? 20 anos vou fazer. Chegando perto, tenho 18, graças a Deus. Quer dizer, na verdade, assim, 18 anos de casado tem Rosângela. Eu tenho 10. 18 anos que ela casou comigo, mas eu só casei com ela hoje. Então ela passou 10 anos. Já deu sozinha. Não, porque na verdade eu não vivia uma vida de casado. Então depois que eu encontrei a Cristo, foi aonde, presta bem atenção, foi aonde aqui, no Valentina, eu encontrei a Cristo, e aí o senhor Edinaldo, ele dava uma bênção, era 10 anos do nosso matrimônio para mim. Eu comecei o meu matrimônio ali, porque ali eu comecei a realmente ver o que era o matrimônio. Então, por isso que eu disse que ela casou comigo há 18 e eu só casei há 8 anos. Então, gente, não existe nenhuma mágica para isso. Não existe nada de extraordinário para isso. Senão, você jovem, você adolescente que aqui está, e que existe problemas de relacionamento dentro de casa, é você que tem que começar a trabalhar em você os frutos do Espírito Santo. É uma história, porque eu me digo que você mudar com ele. Pois é. Então, uma coisa que você mudar com ele, você poder, na minha vida, eu não fico comportamento das pessoas. Vou mudar, né? Pois é. E aí o que é que diz Gálatas 5 no versículo 22? Os frutos do Espírito, porém, é a bondade, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, o amor. Então eu preciso exercitar os frutos do Espírito. Eu não tenho mais paciência com minha mãe. Mas eu já não tenho mais paciência com meu filho. Senhor, dá de paciência, está errado, está tudo errado. Deus não vai te dar paciência nunca, porque se é fruto do Espírito, e se Ele já derramou sobre ti o Espírito Santo de Deus, no teu batismo você recebeu, aquele que vive essa mística de renovação carismática, que recebeu a efusão do Espírito Santo, é você quem precisa exercitar os frutos do Espírito que está em você. Como vai te dar isso? É você, Deus. Seus olhos, desculpa a tua cabeça. Acredito que tudo aquilo que você viveu, mesmo chegar nesse momento, esse meado da palavra, acredito que o Senhor já falou muito no teu coração. Mas, gente, eu digo que nós precisamos, a cada dia, principalmente nós que estamos no grupo de oração, nós que trazemos, sabe, a marca do Espírito Santo, através desse movimento Renovação Carismática Católica. Eu costumo dizer que nós precisamos passar, todo servo, todo aquele que vem no grupo de oração, precisa diariamente pedir, ou pelo menos exercitar, a viver um processo de cura interior. Hoje, gente, é fato de que o jovem, hoje ele é tão frustrado, que muitas vezes se eu estiver conversando com alguém, eu estiver conversando com a Maiara, e na conversa com ela, eu estiver olhando para o outro jovem que está lá na ponta, ele já acha que nós estamos falando mal dele. Eu já fiz esse tipo de exercício no meu grupo de oração, na minha comunidade. De dizer, olha para mim, para fulano, olha, ela vai pensar que a gente está falando mal dela. E ela vai começar a perguntar o que é. É o quê? O que você está falando? Você sorri de quê? Sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando a nossa cura interior. A nossa própria cura. E aí quando eu começo a trabalhar essa cura, principalmente você é jovem, é onde você vai saber suportar, muitas vezes, talvez, o seu pai e a sua mãe, que naquele momento
Não sei, posso até ser áspero, ignorante, bruto. Mas, irmão, me diz uma coisa, será que você já buscou conhecer a realidade do teu pai, da tua mãe? Você já buscou conhecer como foi a formação familiar dele? Gente, é fato que só sabe dar amor quem recebeu amor. Infelizmente nós hoje somos muitas vezes marcados por uma criação de outrora, que era realmente às vezes muito severa. Não que nós não precisemos do castigo, porque Eclesiástico no capítulo 30 vai dizer na educação sobre os filhos, quando criança bate ali nas nádegas para não vir a sofrer vergonha com ele quando adulto. A repressão, a disciplina faz parte da educação familiar, porque, gente, muitos daqueles que estão se perdendo só estão se perdendo porque não quiseram aceitar a disciplina. E você, cristão, católico, carismático, de grupo de oração, você quer começar a aprender a se disciplinar na sua vida, começa a comungar Jesus, palavra todos os dias. Porque aqui, a Sagrada Escritura, eu costumo dizer que é um regimento interno para a vida de um cristão. É você aprender a comunidade melhor com as pessoas, principalmente da tua casa, dentro da Sagrada Escritura, ouvindo o próprio Deus a falar para você. Às vezes, muitas vezes, nós infelizmente somos levados até por pregações errôneas, porque nós não buscamos conhecer a palavra de Deus. Se nós todos vivessem a estudar, a comungar Jesus em sua santa palavra, nós iríamos descobrir nas entrelinhas os milagres, os prodígios, os sinais eficazes na minha família, na minha casa, na minha vida, ao meu coração, ao meu processo de conversão, de restauração. Se nós bem vivêssemos, não precisaríamos nem de pregadores. Eu não precisaria estar aqui pregando para vocês. Bastava se nós colocássemos esse regimento interno para dentro do cristão, dentro do nosso coração, a comungar Jesus todos os dias. Te convido nesse momento até mesmo elevar os teus pensamentos naqueles da tua casa, teus irmãos, teu pai, tua mãe, e diante até mesmo das experiências traumáticas que você possa ter tido na tua vida. É hora do Senhor curar o mais íntimo do teu coração. Porque é para isso que você veio aqui no dia de hoje. Para que você possa passar por esse processo de cura interior, o mais íntimo do teu coração, onde muitas vezes se alojam a ira, a falta de perdão. E quantos jovens aqui no nosso meio não têm conseguido conviver com os pais? Até mesmo em consequência da tua caminhada, você se acha mais santo do que o seu pai, do que a sua mãe. Ah, porque meu pai é alcoólatra. Ah, porque a minha mãe bebe. Ah, porque a minha mãe só vive na novela e eu aprendi no grupo de oração que novela não é bom. E você quer ser mais santo do que seu pai e sua mãe? Quantas vezes você testemunhou? Quantas vezes você mostrou com sua vida? Quantas vezes você chegou lá e deu um abraço dizendo: pai, eu te amo, mãe, eu te amo? Quantas vezes você abraçou seu irmão, sua irmã, dizendo: eu te amo? O amor de Deus ele só é refletido pelas pessoas através da nossa, ou seja, do nosso testemunho, da nossa conduta, do nosso comportamento, da maneira com qual eu conduzo minha vida cristã, não me achando melhor que o outro, não achando que eu sou santo e minha mãe que não vê o grupo de oração não é, meu pai que não vê o grupo de oração está morto, não é assim que se faz.
e se mostrando alguma vida. De que aquilo que você está vivendo vale a pena para a tua vida e vale a pena para que ele compreenda que você está no melhor lugar. Independente dos erros do teu pai e da tua mãe, é você que, quem sabe, tem que aprender até mesmo a lidar com os erros. Com o amor, porque, gente, só o amor vence. Coloca isso no teu coração. Só o amor vence. 1 Coríntios 13, mesmo que eu fizesse todos os milagres, mesmo que eu fizesse tudo, tivesse uma linguagem celestial, mas sem amor eu nada seria. Eliana Ribeiro, ela disse que conheceu o amor de Deus antes mesmo de conhecer a igreja. Porque em sua juventude, em sua adolescência, quantas vezes ela estava embriagada e drogada nos bares, e o pai chegava, pegava ela, colocava no braço, levava para casa, dava banho, colocava para dormir. Quando ela pôde conhecer a Deus, ela disse: meu Deus, mas eu conhecia esse amor e não tinha despertado. Não tinha me tocado por isso. É o amor de Deus. O amor de Deus, ele tem que passar por nós. Porque a fé sem obra é morta, disse Tiago em sua carta. Deus é ser santo na igreja. Ser até o melhor pregador, como jovem. Ser o melhor músico, o melhor cantor, o melhor ministro de dança. Mas se isso dentro da minha casa eu não estiver vivendo, essa verdade que o Cristo tem me chamado a viver, que é o amor. Se assim eu não estiver vivendo, de nada eu estou fazendo na minha vida. Por isso, Senhor, Pai Santo, Deus eterno, poderoso, nesse momento que o Senhor possa tirar, em nome de Jesus Cristo, todo trauma, toda decepção, todas as situações traumáticas de cada filho que aqui está. Traumas que acarretaram o medo. Muitos jovens trazem consigo muitos medos. Medo de escuro. Você que também traz consigo uma ira muito grande do teu pai, porque você apanhou muito quando criança. Deixa que o Senhor trabalhe no teu coração. Se hoje até convive bem com o seu pai, mas você traz no seu coração essas marcas, eu te peço que você saia daqui sofrendo de amnésia, não, mas que você possa olhar essas marcas de uma outra maneira, olhar com perdão, olhar com amor, diante até do erro, diante do mal feito do teu pai. Diga assim comigo, Senhor Jesus, coloca a mão no teu coração. Senhor Jesus, Comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesse momento, eu te peço, cura o mais íntimo do meu coração, onde muitas vezes e a lógica, ira, furor, inveja, mágoa, falta de perdão, até falta de amor. Cura, Senhor. Cura, Senhor, todas as situações traumáticas da minha vida, da minha infância, até mesmo as que eu não conheço, de minha gestação, cura, Senhor, todas as situações em que em mim causaram marcas profundas, curas feridas, mais enraizadas do meu coração. Mas você agora nesse momento, perguntando ao Senhor, quais são as feridas, quais são as marcas, às vezes as questões, mas vai apresentando sentido para que o Senhor verdadeiramente curando, possa apagar, Senhor, apaga da minha memória, requisa, Senhor, de não prometer,
todo o fruto da carne que provém dos possuidores, provém do mal, daqueles que estão ao do bem. A moção que me vem ao coração é de muitos jovens, muitos, não são poucos. Mesmo vocês que estão no grupo de oração, indo em todos os lados, participando desse serviço, você ainda vive muitas pequenas mentiras na sua vida. E não existe pecado pequeno, pecado grande, não existe mentira pequena, mentira grande. Mentira é mentira. Você pode também buscar exercitar na sua vida, dizer a verdade. Tirar, ou pelo menos deixar cair todas as mágoas. Porque você pode até muitas vezes estar enganando seu companheiro no grupo de oração, seu pai, sua mãe, seu irmão, mas você não está enganando a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.